Amores, hoje é dia 14 de julho de 2020, terça-feira, e hoje a nossa aula, como vocês também já sabem, é de Geografia, página 50, tá certo? E a gente tá iniciando o nosso capítulo 3. Finalizamos a unidade 2 e estamos iniciando a 3, certo? E hoje a gente vai ver o trabalho no campo e na cidade. Nós sabemos que na nossa cidade existem duas zonas, zona urbana e zona rural. A zona urbana compreende a cidade, certo? E a zona rural compreende o campo, o sítio, as fazendas, isso aí a gente chama de zona rural. E a gente vai ver logo mais o trabalho que prevalece nesses dois setores da nossa cidade, certo? Campo e cidade. A gente vai ver qual é o meio de sobrevivência das pessoas que moram no campo e das pessoas que moram na cidade, tá certo? Vamos prestar bem atenção que vocês vão compreender direitinho. Então vamos lá. Vamos ver direitinho como é esse trabalho no campo, que é zona rural, e na cidade, que é a zona urbana, certo? Aí a gente já vê algumas diferenças do campo e da cidade. O campo prevalece o verde, a área arborizada, e a cidade são os prédios, as construções, as estradas, as casas, o comércio, certo? Então, o campo e a cidade são espaços bem distintos, ou seja, diferentes, que demandam formas diferentes de trabalho. E quais são os principais tipos de trabalho realizado no campo e na cidade? Vamos analisar direitinho. As pessoas que vivem na cidade se dedicam, em geral, às atividades comerciais e às industriais. As lojas, supermercados, indústrias, o comércio. Aqui em Caicó, por exemplo, se a gente for no centro da cidade, é o quê? Um centro comercial. De lá é onde sai, do comércio é onde sai o principal sustento da população, certo? Já no campo, as pessoas se dedicam às atividades como agricultura, pecuária e extrativismo. Então, o que é agricultura? É o cultivo de plantas para serem consumidas ou vendidas. Na agricultura, as plantas são cuidadas de maneira a serem utilizadas como alimento. Então, cada espécie vegetal retira os nutrientes e minerais de que precisa do solo. Existem diferentes formas de cultivar as plantas. A monocultura, que é o cultivo de apenas uma determinada espécie vegetal, certo? Então, na monocultura, eles plantam para colher apenas uma espécie de vegetal, como na imagem a gente está vendo. A policultura é o cultivo de diversas espécies vegetais, ou seja, eles plantam e colhem mais de uma espécie vegetal. Um exemplo, tomate, milho, cebola, feijão, entenderam? Já o cultivo de subsistência é o cultivo de espécies vegetais para o consumo apenas daqueles que as plantam. Um exemplo, se eu planto, eu colho, eu como, eu não vendo. É só para o meu consumo e da minha família. Então, isso aí é o cultivo de subsistência, apenas para ser consumido pelo aquele que plantou. E aí nós temos a rotação de culturas, que consiste em dividir o solo em diversas áreas e mudar a cada colheita a espécie vegetal a ser cultivada em cada área. Um exemplo, eu divido o solo como está aí planto milho, feijão, arroz e batata.
Aí colho e depois eu faço a rotação. Onde era o milho, eu planto feijão, onde era a batata, tá entendendo? Então, por isso que se chama rotação de culturas. Então, muita gente já tem falado sobre agrotóxicos, não sei se vocês lembram. E o que são os agrotóxicos? São venenos pulverizados nas plantas que estão sendo cultivadas para impedir que pragas destruam as lavouras e do emprego de máquinas e equipamentos para mecanizar o cultivo. Ou seja, o uso de agrotóxicos deve ser evitado, pois estes são produtos químicos que, quando utilizados, podem provocar danos irreparáveis ao solo, às plantas e à água existente no solo. E também pode trazer sérios danos à nossa saúde. As plantas podem ficar impróprias para o consumo, por estarem envenenadas. Entretanto, o grande desafio atual da agricultura mundial é produzir uma quantidade de alimento que supra a fome de todos os habitantes do planeta. E como há um constante aumento da população para alimentar todas as pessoas, seria necessário aumentar a produção de alimentos mundialmente. Então, o uso dos agrotóxicos, eles trazem sérios danos à nossa saúde. Por quê? Porque são venenos, certo? Na agricultura, há a necessidade de tomar alguns cuidados para que as plantas estejam adequadas para o consumo e para que não ocorra o esgotamento do solo, ou seja, manter o solo fértil. Para acontecer a preservação do terreno, é preciso que cada replantio o solo seja tratado. Nos casos de desmatamento de áreas para exploração da madeira ou outros fins, a lei obriga o replantio. Ou seja, desmatou, tem que replantar, tem que plantar novamente naquele lugar que foi desmatado. Para a manutenção e preservação da natureza, é importante desenvolver algumas técnicas modernas, junto aos agrônomos, para as plantações de frutas, verduras e legumes, como uma fiscalização constante. Veja aí alguns cuidados que devem ser tomados na agricultura. Empregar sementes ou mudas de plantas sadias, conhecer e respeitar o período correto para o cultivo e a colheita, adequar a espécie vegetal ao clima e à região onde será cultivada, não provocar o desgaste do solo por queimadas, utilizar preferencialmente adubos orgânicos nas lavouras para fertilizar o solo, ajustar a quantidade de água do solo necessária ao cultivo com irrigação ou drenagem, aproveitar o solo por meio do emprego de técnicas modernas de cultivo e fazer o acompanhamento da lavoura com um agrônomo. Então, aí a gente viu alguns cuidados que devem ser tomados na agricultura, né? Principalmente para não empobrecer o solo e com relação aos agrotóxicos, é a questão do perigo, né? Do envenenamento, porque é um envenenamento da espécie vegetal que acabamos consumindo, então pode trazer sérios danos à nossa saúde. Só recapitulando, vimos que o trabalho na cidade, o que prevalece é o comércio, as indústrias, e no campo a agricultura, a pecuária e o extrativismo, que vamos ver futuramente, tá certo? Espero que tenha ficado bem claro, mas qualquer dúvida pode me perguntar, tá bom? Um beijo.